Isaías capítulo 1. Presta atenção no que eu vou ler. Espera todo mundo achar. Isaías fica mais ou menos capítulo 1. Isaías é um dos profetas da Bíblia. Conforme a gente estudou uns tempos atrás sobre a organização e estrutura da Bíblia, Isaías é considerado um profeta, o que? Teste espiritual nessa manhã. Vamos ver o seu nível, como é que está. Maior. Profeta maior. Nós temos o nosso, vale a pena destacar, nosso campeão nos livros bíblicos. Então ele tem essa informação facinho, né? Isso ajuda a memorizar os livros. Aliás, a gente precisa fazer a versão 2020 e ver se ele vai manter o título ou se nós teremos uma outra pessoa aí tirando o título de 2019 do Carlos, né? O cinturão espiritual. Então, olha só, presta atenção, Isaías 1, no versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deixa eu fazer uma reflexão com vocês. O que mais te chamou a atenção nesse versículo? Sem ler, não volta a ler. Nós lemos. O que memorizou? O que veio na sua cabeça? Se. Se. O que mais? Melhor da terra. Melhor da terra. Mas se. O que mais? Se você obedecer. Se você quiser obedecer, é uma palavra que faz parte da vida da Júlia. Olha só, por que eu faço essa reflexão? Porque Deus está fazendo uma promessa aqui para nós. Vocês vão comer o melhor da terra. O que é comer o melhor da terra? É ter uma vida bacana. Porque se você não tem, quem não tem uma vida bacana, não tem como comer o melhor da terra. Vocês comeram sushi ontem. Não, deixa eu dar esse exemplo, que isso não é o melhor da terra. Mas isso custa dinheiro. Se você quiser comer bem, e olha que tem coisas muito boas aí no mundo, nessa terra, você vai precisar de recursos para comer o melhor dessa terra. Uma coisa é você comer um pãozinho com manteiga. É bom, é gostoso. Mas se você quiser experimentar outras coisas, outros alimentos, o que, Bruno? Pão recheado com cream cheese, salame, espinafre. Você vê que já é um outro nível. Né? Isso me lembrou, né, você vai na Starbucks aqui e você toma um café e você tem ali alguma coisa para você acompanhar o café para comer, se você quiser. Mas se você for na Starbucks Reserve, que chama, vai ter coisas ali que não está acessível para muita gente. Primeiro, que só tem 6 lojas dessa pelo mundo. E se você tiver a oportunidade de estar em Nova York e passar e
e quiser passar lá e conhecer, vai lá. Você vai comer um lanchinho desse, estou falando de coisas ainda simples, né? Mas que você vê que é preparado por um chefe. E que não é frescura, mas é muito gostoso, é delicioso. Você comer um croissantzinho ali com salame, é fantástico. Acompanhado com café. O café não é servido em copo descartável, ele é servido em xícara. Ou seja, algumas pessoas têm acesso a coisas boas. E isso é que Deus está falando. Você vai ter acesso a essas coisas boas. Você é meu povo, por que você vai ficar comendo só pão com manteiga? Não vai comer o croissant com queijo e o que mais, Luna? Espinafre, salame. Espinafre e salame. Então o que Deus está prometendo aqui é o quê? Você vai comer o melhor da terra. Só que o interessante, o que é? A gente ouve uma promessa de Deus e a gente quer a promessa de Deus. A gente quer o resultado final. Mas a gente não quer se dispor a passar por um processo que Deus estabeleceu para a gente para desfrutar do resultado. Percebe que às vezes a nossa vida fica enroscada e nada acontece porque a gente não entende como as coisas de Deus funcionam. E elas são simples, elas são práticas. Mas nós, seres humanos, temos a tendência do quê? Olhar para o resultado. Eu quero aquele resultado. A pessoa está indo num restaurante sofisticado, está comendo uma carne maravilhosa. Eu quero isso. Mas ela não está disposta a passar por um processo que vai levar ela a ter como consequência aquele resultado. Todo mundo quer o dinheiro do Neymar. Mas não é todo mundo que está disposto a treinar. Faça frio, faça chuva. Não é todo mundo que está disposto a isso. Mas o dinheiro, a fama, o acesso que ele tem, todo mundo quer. Percebe a diferença? Às vezes você olha para a vida, usando esse exemplo do Neymar, às vezes você olha para a vida dele hoje e você fala assim, eu quero isso para a minha vida. Agora, volta alguns anos atrás, que ele era pobre, que o pai tinha que levar ele nos treinos, tinha que fazer um sacrifício, eles não tinham dinheiro para nada, às vezes tinham que abdicar de alguma coisa, às vezes para comprar uma chuteira para o menino, que nem sabia se ia dar certo. Há um processo que a consequência, na realidade, ela é natural daquilo que a gente se dispôs a participar. Então, a gente não vê a história de uma pessoa de sucesso, a gente vê só o sucesso dela e fala, eu quero isso. Eu quero esse resultado, eu quero isso para a minha vida, porque você quer o resultado, mas você não quer se dispor ao processo de Deus. E você vê que nesse texto Deus fala, se ele faz uma promessa, mas ele fala assim, eu não sei como é que está a sua versão, se está como a minha, mas se vocês estiverem dispostos, alguém está com uma versão diferente? Se quiser. Se quiseres. E o quê? E ouvirdes. E ouvirdes. Então, olha só. Deus está falando assim. Tem uma versão minha que fala obedecer. Então, se estiverem dispostos ou se quererem, ouvirdes ou obedecerdes. São versões diferentes, mas dão o mesmo significado. A gente vai explorar um pouco isso. Quando a Bíblia fala, se você quer, se você está disposto, a Bíblia está falando assim, você está afim.
Você está afim de passar por esse processo? Você está afim de passar por essa dificuldade? Você está afim de fazer o que eu estou oferecendo? E note uma coisa, a nossa vida, a sua vida, ela é dirigida por aquilo que você está afim. Se você não tiver afim de vir para o culto, você não vai vir. Se você tiver afim de comer alguma coisa, já parou para pensar, já com certeza aconteceu isso com você. Com vontade de comer bacalhau. Você vai e dá um jeito de comer bacalhau. Às vezes, quando acontece um prato assim meio diferente em casa, eu falo, Ellen, você estava com vontade de comer isso. E realmente, quando ela está com vontade, ela vai e faz aquilo que... Para quê? Ela está afim de comer aquilo, então vai matar a vontade. Se você quer, está afim de trocar de carro, você vai trocar de carro. Você não vai medir esforço. Tudo que nós fazemos é porque nós estamos afim, é porque a gente quer. É assim que funciona. E aí Deus está falando assim, ó, vocês querem? Vocês estão afim? É isso que Deus está querendo nos alertar. E aí ele não fala só isso, né, de estar afim, de estar disposto, de querer, mas ele fala assim, se você tiver afim de me obedecer, ou se você tiver afim de me ouvir, vai acontecer isso. O que é ouvir a Deus? O que é obedecer a Deus? Deus, a todo momento, Ele está dando uma orientação para nós. Não faça isso. Faça aquilo. Ele nunca vai pegar na nossa mão e forçar a gente a fazer algo. Deus não trabalha dessa forma. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com com esse processo de Deus, porque a nossa vontade, ela é muito forte. A gente faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está afim. Custe o que custar, nós vamos fazer aquilo. A gente precisa estar afim. E isso pode nos atrapalhar grandemente, porque não é só o que a gente... esse estar afim precisa estar conectado com a vontade de Deus, com o afim de Deus. É importante a gente entender isso. Tudo que eu faço é guiado pela minha vontade. É porque eu estou a fim de fazer. Isso pode me levar à ruína, como estava acontecendo com esse povo. Por isso que Deus ele dá essa orientação através do profeta Isaías, para alertar. Porque Deus ele podia acabar com esse povo. Deus ele pode acabar com você e comigo, porque você decide levar uma vida de pecado. Porque a sua vontade é muito forte. Você não consegue resistir. Você vê como isso é forte. Na quarta-feira nós falamos sobre santidade. Nós falamos que a Bíblia nos orienta, numa orientação de Deus, que nós devemos a todo tempo andarmos na luz. Lembram disso? A gente tem que estar tomando cuidado em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente pensa, para não sair da luz. Se sairmos da luz, nós vamos ter problema. E aí o que acontece? No dia seguinte, provavelmente vocês passaram por algumas oportunidades. E eu não sei se vocês tomaram a decisão de eu vou andar na luz. Mas a vida cristã funciona assim. A gente recebe a palavra. Se aquilo não faz efeito, se você não tiver afim de pegar a palavra e praticar e viver,
aquilo não vai acontecer, vai se perder no dia seguinte. Se não perder no dia seguinte, na sexta-feira já vai ficar mais fraco. No sábado, você já está fazendo tudo errado. Você já saiu da luz. Por quê? Porque você estava afim de pecar, você estava afim de fazer coisa errada, você estava afim de falar bobagem, você não se policia. E aí você perde a santidade. Então Deus, Ele está orientando esse povo, só para você ver a gravidade da coisa e a gente entender esse contexto e por que Deus está falando isso. Vamos voltar alguns versículos, se você quiser acompanhar, se acompanha, senão você só ouve, eu vou ler aqui, só para a gente entender o que está acontecendo com esse povo, por que Deus está falando isso, por que Deus está dando essa orientação. E vamos voltar lá no capítulo, no próprio capítulo 1, no versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Quer dizer, Deus está fazendo coisas a todo tempo por nós, mas sem perceber, a gente pode estar se revoltando contra Deus. Como? Fazendo a minha própria vontade, diante das oportunidades da minha vida. Olha só o versículo 3. O boi reconhece seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, nada sabe. O meu povo nada compreende. Olha que palavra dura Deus está falando com o povo dele, com os filhos dele. O boi, ele reconhece quem é o dono dele. Até, olha, eu fico impressionado como Deus, ele é duro. E depois a gente acha que Deus, ele é só amor. Ele é amor, mas quando você não quer, você rejeita, Deus, ele é duro, ele é firme. Ele é amor, mas ele cuida. Mas ele cuida. Aqui ele está cuidando, ele está alertando.